Nesse vídeo a gente vai falar das sequências e das cenas que a gente pode construir com todos os termos que a gente estudou até agora, desde os shots até o camera movements e as transições. Então é importante você entender todos esses termos. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada lá na nossa playlist. São 3 ou 4 vídeos aqui atrás desse. E a gente vai falar de como uma sequência de cena pode ser construída, como a gente pode criar um determinado sentimento utilizando essas ferramentas que a gente estudou até agora. Além disso, a gente vai dar uma olhada nas principais características que a gente tem durante uma cena, quando ela está ocorrendo de fato. Na maioria das vezes, uma cena está focando em algum elemento, principalmente em personagens ou algum objeto de importância para a história. Com relação aos personagens, a gente tem 2 tipos de take que você pode pegar o personagem, que é quando ele está ativo ou passivo. E esses termos são o active e o passive. Quando o personagem está no active, é quando ele está tomando uma ação, tomando uma frente na cena. Quando ele está sendo foco de atenção pela câmera objetiva. E nesse caso, o personagem está falando, está tomando algum tipo de atitude, e ele é o foco daquele shot naquele momento. A gente está vendo ele fazendo aquilo. Quando o personagem está na outra categoria, que é o passive, ou seja, quando ele está passivo, ele está, na maioria das vezes, está ouvindo algum outro personagem, o que ele está falando, ou ele está reagindo a alguma coisa que está acontecendo. Então, na verdade, aquele personagem está atuando naquela cena, naquele shot de forma passiva, ou seja, ele está sendo secundário e não está sendo a ação principal que está acontecendo. A ação principal está no fundo, está acontecendo no background. Em seguida, a gente tem o diálogo, que é o dialogue, que é quando 2 personagens estão conversando. E isso pode acontecer em diferentes tipos de character shots. Quando você tem um two character shot, que é quando a gente filma 2 personagens ao mesmo tempo. Pode ter essa transição de ativo para passivo, quando você vê a reação do passivo enquanto o ativo está falando. Pode ter um group shot, character shot, que é quando a gente tem vários personagens, 3 ou mais, dentro daquela cena. Ou até mesmo um personagem falando e aí corta para uma cena onde tem uma multidão de pessoas. Quando você está vendo um discurso de guerra, quando alguém está falando alguma coisa para milhares de pessoas dentro daquela cena, a gente tem, de certa forma, um diálogo, porque você está passando uma informação de um personagem para outro. Em seguida, um tipo de cena muito comum que a gente tem é o montage, que é a montagem, que é uma sequência de shots, de takes que mostram o personagem se preparando para fazer algo. Geralmente, esse tipo de montagem, ele demonstra uma passagem de tempo bem longa, num pequeno espacinho de tempo no filme de fato. Um herói se preparando o seu uniforme, que pode demorar talvez horas, mas a gente vê aquilo em alguns segundos. Ou até mesmo um grupo de crianças que está preparando algum brinquedo, está construindo alguma casinha e você vê aquilo sendo feito em alguns shots e alguns takes com uma música de fundo, alguma coisa, e aquilo ocorre alguns segundos e demonstrou a passagem de tempo de semanas, de meses. Esse take de montagem costuma ser muito usado naqueles filmes de quando você tem um herói que está treinando e aí começa uma música motivacional e aquele herói, o personagem principal, começa a treinar, e nesse treinamento se passam meses, mas aquele take, aquela cena ocorreu em alguns minutos, alguns segundos. Então esse é o tipo de cena de montagem. Em seguida a gente tem os inserts. E os inserts, eles costumam mostrar determinados detalhes que são importantes na cena. Então às vezes o personagem está falando de algum objeto que ele precisa pegar, e aí a gente tem um insert daquele objeto. Como que é aquele objeto, para a gente entender o que ele está procurando, para a gente saber o que está sendo falado naquele momento. Ou quando um personagem percebe alguma coisa na cena e a gente tem um insert daquele take, daquele detalhe. Não necessariamente precisa ser um objeto, pode ser alguma pessoa, algum acontecimento, mas na maioria das vezes é só um detalhe que é colocado entre a reação do personagem ou a descrição do personagem naquele momento, que cria um momento interessante na cena. Então os inserts são ferramentas muito legais para a gente usar durante as nossas cenas. Em seguida a gente tem o cutaway, que é quando você corta para um acontecimento que está ocorrendo bem longe daquela cena, que não tem nada a ver com o contexto daquele momento. Então, às vezes, é quando uma situação paralela está acontecendo e você tem um corte rápido para aquela situação e logo em seguida a gente volta para a cena principal, que era o que estava acontecendo de fato. Esse cutaway ele pode ser utilizado para você fazer alguma piada, algum tipo de atualização de contexto e contextualizar alguma coisa que está acontecendo em simultâneo em algum local diferente ou até em um tempo diferente na cena. Em seguida a gente tem o reaction, que é quando um personagem reage ao que aconteceu ou que algum outro personagem falou durante um diálogo
ou alguma coisa que aconteceu com ele. O reaction é importante a gente entender que sempre vai ter um personagem em foco. Vai ser a reação de algum personagem, de alguma coisa que está acontecendo ali na cena. Para exemplificar meio que tudo isso que eu falei e tudo que a gente aprendeu até agora, a gente vai fazer uma análise do filme Vingadores, Guerra Infinita. A gente vai pegar uma cena desse filme, que é a cena em que o Thanos e a Gamora vão até a montanha para obter a joia da alma. E essa cena é interessante porque ela é uma cena curtinha e a gente pode analisar diversos tipos de takes, transições, camera movements e situações de cena onde a gente vai englobar tudo isso que a gente aprendeu até agora e entender como isso é importante para criar uma cena marcante e dramática. Então vamos fazer essa análise agora rapidinho. Como mencionado, a gente vai fazer uma análise de uma cena do filme Vingadores, Guerra Infinita. É a cena em que o Thanos e a Gamora vão até a torre para coletar a joia da alma. E lá eles encontram o Caveira Vermelha. E essa cena é bem interessante porque ela usa diversos recursos que a gente já estudou até aqui. Recursos de shots, camera movements e de transições. E a gente vai dar uma olhada nessa cena, shot a shot, take a take, para dar uma estudada e entender como utilizar todos esses recursos, essas ferramentas e esses termos de uma forma a causar uma cena mais dramática e mais memorável. Então aqui a gente começa com um establishing shot, mostrando de longe o cenário, né? Ou seja, um long shot. E a gente pode ter a comparação de tamanho dos personagens com o cenário em que vai ocorrer a ação principal. E aqui a gente tem um corte para Gamora num medium shot, onde a gente vê o torso dela e o rosto, mostrando a expressão dela e um começo de diálogo já. Aqui um outro corte para o Caveira Vermelha, também seguindo um padrão de medium shot, onde a gente tem o estabelecimento dos personagens na cena. Então, esses cortes vão acontecendo. Aqui a gente tem uma passagem do Thanos em primeiro plano e um top-down view, que é um tipo de shot que a gente estudou também. É um shot interessante para mostrar a disposição dos personagens na cena. Então aqui ele mostra que o Thanos está bem na ponta, a Gamora logo atrás dele, e no lado direito, pelo menos desse ângulo, a gente percebe a presença ali do Caveira Vermelha. Então o top-down mostra isso de uma forma bem interessante, ele localiza bem os personagens na cena e demonstra qual é a relação deles dentro daquele cenário. Aqui a gente tem um close-up no rosto do Thanos, percebe que só o rosto dele está sendo frisado para demonstrar a expressão dele com relação à resposta do Caveira Vermelha, dizendo que ele tem que trocar o que ele ama pela joia da alma. Então ele tem uma reação meio suspeita, mostrando um certo mistério para a audiência ou para quem está assistindo, fazendo a gente se perguntar por que ele teve esse tipo de reação. Será que ele ficou triste, decepcionado? E aí corta para Gamora tendo essa reação, que é um reaction, um tipo de character shot, mantendo esse medium shot que a gente teve até agora. Então, olha só o que acontece aqui. Para dar ênfase na reação do Thanos, a gente tem um dolly, que é um close-up, com zoom, só que a gente percebe a movimentação da câmera. Não é um zoom com a câmera fixa, que é um efeito de câmera, mas sim um zoom com movimento, porque a gente vê o cenário se movendo atrás. Certo? E isso dá ênfase ainda mais na expressão do personagem. E foca bastante nele. E aí corta em primeiro plano ele, uma visão over the shoulder. Lembrando que o over the shoulder não necessariamente precisa estar no ombro, né? Ele pode estar em diversos tipos de altura do personagem. Mantendo ainda o medium shot na Gamora. A gente não tem ainda um close-up nela. Pelo menos ainda não tivemos. E ela está conversando com ele, mostrando que ele estava errado, né? Essa é a sensação que a gente tem nessa cena. Pelo menos a percepção de sentimento que a gente tem até agora. Que a Gamora está demonstrando para ele como os planos dele estão errados. E a gente tem uma percepção disso totalmente, digamos assim, desconstruída a partir do momento que a gente tem esse shot. Porque esse shot mostra como o Thanos ainda se encontra imponente e a Gamora aqui numa visão over the shoulder fica menor
e meio que inverte esse sentimento nas próximas falas. Então, ó, com esse shot, a gente tem um over the shoulder e a gente tem um low angle, que é quando a câmera está embaixo, mostrando um personagem visto de baixo. E isso causa uma certa imponência, né? Um certo empoderamento. Ele dá mais poder para aquele personagem que está em foco, que nesse caso é o Thanos. E aí quando ele vira, você vê essa expressão dele, que é de tristeza. E aqui um over the shoulder mostrando a Gamora em um high angle, que é quando você vê uma perspectiva de cima e o personagem em foco, que é a Gamora, está sendo mostrado diminuído, ou seja, mostrado de uma forma mais frágil na cena. Você começa a entender que a coisa não é bem assim. A reação do Thanos de ficar triste e a reação da Gamora de rir da cara dele e tentar mostrar que ele perdeu, na verdade está sendo virada nesse momento, com esses ângulos de câmera. Porque aqui a Gamora está numa posição mais vulnerável e a gente tem de novo um corte para um close-up no rosto do Thanos, mostrando que ele está triste. E aqui a gente tem a resposta, que quando corta pro Caveira Vermelha, ele fala que essas lágrimas não são pra ele. Que na verdade ele não tá chorando porque ele não ama nada. Ele tá chorando porque ele vai ter que realmente destruir a única coisa que ele ama. E agora a gente tem uma reação da Gamora, um corte de reação. Mas a gente percebe um detalhe muito interessante nesse corte, que ele tem um leve zoom, que também é um zoom de dolly, que é quando a câmera move, né, um camera movement. E esse zoom causa um grande impacto nessa reação dela. A gente percebe como ela, de fato, agora entendeu que o que ele vai sacrificar é ela. Então, essa cena, esses cortes, eles causam um grande drama aqui. Porque a gente tem os 3 personagens agora fazendo parte dessa cena. Ó, quando ele revela pra ela que as lágrimas são por ela entende, então a gente tem esse zoom dramático, a reação dela é focada. E aqui o estabelecimento dos 3 personagens para meio que demonstrar assim, a cena agora chegou no entendimento. A gente sabe o que vai acontecer. Então essa cena é fixada, a gente tem ainda um medium shot da Gamora. E aí a gente tem mais um top-down view, que é para mostrar como esses personagens estão se deslocando agora na cena. Para dar meio que uma antecipação do clímax que está por vir. De novo, a gente tem esse contraplano de over the shoulder low angle e em seguida um over the shoulder high angle, para mostrar esse contraste de poderes dentro dessa cena. E ainda a gente não teve nenhum close-up na Gamora. A gente só tá tendo um medium shot, que é quando a gente pega o torso, das reações dela. E aqui a gente tem um movimento de câmera de switch para acompanhar a mão. E agora a gente tem um close-up na Gamora, que é se decepcionando e vendo que ela não tem saída. Que ela tá completamente sem rumo agora, ela não tem pra onde ir. Então esse é o primeiro close-up que a gente tem na Gamora na cena. E agora aqui um leve long shot para mostrar o que vai acontecer. A gente estabelece de novo, dando ênfase pro cenário para mostrar o que vai acontecer. A câmera seguindo o movimento e mostrando bem a reação dos personagens, a relação de tamanho deles. E aqui a gente tem o porquê da visão top-down, né? Por que a gente colocou o tempo todo essa perspectiva? Justamente pelo clímax da cena, que é quando o Thanos joga a Gamora. Então a gente tem aqui um long shot visto de lado, e aqui, para ter noção do que ele vai fazer, por isso a gente estabeleceu 2 vezes anteriormente uma visão top-down, para ter justamente esse corte, que é quando a gente tem de novo uma finalização com essa perspectiva para mostrar o que aconteceu. Por isso é bom estabelecer as coisas. E aqui um long shot para mostrar a queda da Gamora, a gente consegue perceber ela caindo e ter uma noção do tamanho de tudo. Por isso cada tipo de take é importante entender. E aqui a gente tem um corte muito interessante para um ângulo que é um medium shot no Thanos, mas que vai dando um zoom para um close-up. Então você tem uma transição de shots, de tipos de enquadramentos durante o próprio shot. Outra coisa interessante é que quando você tem esse corte para Gamora aqui, é um corte seco, mas o próximo é um fade pro Thanos, para mostrar que ele realmente tá sofrendo muito com aquilo, com a atitude que ele teve que tomar.
e um foco bem intenso na expressão dele. E novamente a gente tem um crossfade para dar uma dramatização na cena, para mostrar que ocorreu uma coisa muito séria. E todos esses recursos ajudam a você construir uma cena muito bem definida, né? Muito dramática dentro daquele momento na história. Então aqui a gente finaliza a cena com um low angle bem extremo, bem de baixo, para mostrar que o Thanos agora ele ficou ainda mais poderoso. Por mais que ele tenha se sacrificado, ó, ele ficou ainda mais poderoso nesse shot. A gente vê ele bem de baixo, como se fosse um deus, assim, com essas pilastras, né, se tornando um ser ainda mais poderoso. E aqui um extreme long shot, que mostra o cenário que a gente acabou de ver bem distante, para mostrar o impacto que essa atitude teve na história. Ou seja, esse sacrifício, todas essas sequências de cenas, acabou trazendo esse efeito, ou seja, teve uma coisa muito grandiosa que aconteceu depois de tudo isso foi feito. Um último close-up no Thanos, que mostra exatamente o que ele está sentindo naquele momento, e um fade to color, que é um tipo de transição que a gente pode usar para causar um impacto, né? Uma reflexão. Então você tem toda uma construção de uma cena e ela termina de uma forma impactante, né? Que é quando tem essa explosão de luz que corta para um escuro. Então você tem um fade to white, que é um fade pro branco, e aí um corte seco pro preto, que é quando a cena termina. Pessoal, eu quero agradecer vocês pela atenção. Na próxima aula a gente vai falar de legendas, que é uma coisa que estava nesse vídeo exemplo que eu mostrei, mas que eu acabei não entrando muito a fundo. Esse assunto de legendas é importante para você que vai fazer storyboard, você que vai criar um animatic. As legendas não precisam ser engessadas como a gente vê nos filmes, como a gente acabou de ver no exemplo aqui dos Vingadores. Como a gente costuma ver na maioria dos filmes, né? A gente pode brincar também com as legendas, fazer uma coisa interessante, principalmente se você vai fazer um storyboard ou um animatic para publicar nas redes sociais. E eu quero agradecer vocês pela atenção. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de conferir os nossos cadernos e o storyboard. É um caderno especial para você fazer storyboards para o seu filme, para sua animação. E eles já vêm com os frames prontinhos para você desenhar. Confere lá aqui no nosso link na descrição e até mais.